Noite a todos e a todas, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma live do nosso curso Impacto. O nosso curso que tem contribuído cada vez mais com a educação do território de Irecê, e nesse tempo de isolamento social produtivo, o qual nós atribuímos e desejamos chamar assim, nós estamos fazendo essa série de lives falando sobre a educação, esse veículo, esse aporte que pode transformar a vida do indivíduo, da comunidade e da sociedade como um todo. E hoje nós temos a grata surpresa e, assim, empatia, vamos assim dizer, da nossa amiga que nós conhecemos através de uma live sobre educação, no dia da live da professora Ceissa, a professora Alana. E, assim, vou dispensar qualquer apresentação, vou deixar aqui, como sempre, os nossos convidados, eles se apresentem. E, assim, seja muito bem-vinda, professora Alana, a casa, a família Impacto, a família do território de Irecê, a família da educação do território de Irecê lhe acolhe, né, assim, com todo o seu know-how, com toda a sua experiência. E hoje à tarde eu pensava em algo, né, sobre essas lives da educação. E o meu coração se enchia de alegria, que talvez o que eu vá dizer aqui, alguns não se agradem tanto, mas assim é algo que eu penso e eu gosto muito de externar, e a gente está sujeito à diversidade do contraditório. Mas assim, quando a gente fala em educação, eu sempre assim, eu valorizo demais a pesquisa, a ciência, e eu acho que o pesquisador ele é importante em todos os processos, em todas as áreas. Mas eu acho que a educação ela tem uma particularidade, porque falar de educação, acima de tudo, mais do que pesquisar, é vivenciar, é experimentar, é estar na prática, é estar na sala de aula. E o que me alegra nessa série de lives que a gente tem feito aqui no Curso Impacto, que todas as pessoas convidadas, elas são professores atuantes. Muito, não só são pesquisadores, mas são pessoas atuantes da educação. Então, assim, nós te acolhemos, nós te agradecemos a sua disponibilidade e, assim, quero que você se apresente aí para os nossos seguidores, para os nossos amigos de perto e de longe da educação do território de Irecê. Olá, boa noite. Eu sou a professora Alana Carvalho e para me apresentar, eu vou começar compartilhando alguns slides que eu combinei com o Sandro que eu traria, tá? Tá ok? Tá compartilhando? Tranquilo, a imagem perfeita. Eu acho que vocês estão vendo aí, né, esse GIF de movimento, né? Por que eu fiz essa apresentação logo de cara, assim, dessas fotos com esse movimento? Porque a Alana é isso, a Alana é movimento, a Alana é alegria, a Alana é motivação, a Alana é força e a Alana também é inquietude. Então, a frase que eu muito gosto e que expressa muito um pouco de quem eu sou, porque, na verdade, a gente vai se reconhecendo, né, e se conhecendo ao longo dessa vida, dessa jornada, é caminhante de um caminho que se faz ao caminhar, né? Já dizia o poeta. Então, a minha forma de ser, ela é uma forma que vai sendo construída, que vai sendo aperfeiçoada, né? Que vai sendo aprimorada ao longo do caminho. Porque geralmente a gente diz, né? Eu sou doutora, eu sou mestre, eu sou pedagoga, eu sou professora, mas de fato a gente não diz o que a gente é, né? A gente diz os papéis que a gente assume dentro da sociedade. E isso não diz o que nós somos, porque o que nós somos, na nossa essência, é aquilo que nós exalamos nas nossas relações e na nossa caminhada, na nossa trajetória, né? Então, a Alana é um pouco disso. Quem conhece a Alana, né? Quem tem a oportunidade de conviver com a Alana, que não é uma convivência muito fácil, digamos assim, percebe que a Alana é isso, é energia, é movimento, é inquietude. E muito, muito mais que isso, né? Como a frase diz, é inacabamento. Mesmo partindo dessa prerrogativa, eu preciso dizer a vocês, aos senhores e senhoras que me acompanham, que a minha formação ao longo deste caminho foi toda na área da educação. A minha graduação foi em licenciatura em pedagogia, meu mestrado foi em educação brasileira e o meu doutorado foi em educação brasileira. E, para minha surpresa, desde a graduação, eu fiz todas as 3 formações, eu fiz na Universidade Federal do Ceará,
sou do Ceará, resido aqui, e, para minha surpresa, desde a graduação, eu tive contato com um projeto de extensão, que na época era do Programa de Alfabetização na Idade Certa, o PAIC, junto com a professora Ana Paula, o professor Cláudio, o professor Isabel Ciasca, então grandes nomes aí da avaliação e do NAV também da UFC, e eu tive a oportunidade de participar desse projeto de extensão, ainda na graduação, e me chamou muita atenção a pesquisa, chamou muita atenção partir do chão da sala de aula, partir dos atores da ponta, isso me chamou muita atenção, isso me tocou muito. Então, desde a minha graduação, que eu venho conversando, eu venho estudando, eu venho escutando a ponta. Eu venho olhando para o professor, eu venho olhando para o aluno e venho pensando como que a avaliação ela pode acontecer dentro dessa trajetória educacional, né? Enfim, eu participei de alguns projetos, né, que estavam relacionados aí com a educação, com a formação de professores, alguns mais específicos da área de avaliação, de monitoramento em políticas públicas. Quem quiser saber um pouquinho mais de mim, né, só ir lá no Lattes, Alana Oliveira Pereira Carvalho, lá estará euzinha aqui, né? Então, você pode ver um pouquinho da minha formação e isso me fez abrir os olhos e os horizontes, não só para avaliação em específico, mas para a nossa formação profissional como docente, a nossa formação pessoal como indivíduo, né, como ser humano, a nossa formação social, né, dentro do seio familiar, dentro das demais relações de amizade que nós estabelecemos, enfim. Então, na minha tese, eu estudei Heidegger, né? Então, daí você tira que esse lance do ser, né, da existência e tal, tudo vai norteando e vai fazendo com que você tenha uma leitura mais abrangente do mundo, né, e de como você responde a este mundo pela sua forma de ser, pelas suas escolhas. É isso, essa é a Alana. Isso é muito importante, professora Alana. E, assim, como nós vamos falar hoje de um tema que eu sempre costumo chamar de um tema bastante emblemático, que é sobre a avaliação, né? Eu queria, assim, já começar provocando. Aqui a gente tem esse costume de sempre, você tenha nos acompanhado, de começar com uma pergunta disparadora provocativa, para que a gente parta daí. Assim, estudando um pouquinho sobre avaliação, né, dentro do meu processo de formação, eu gosto muito, assim, do que Lucchesi vai trazer e do que Jussara Hoffmann vai trazer. Lucchesi, citado por Libânio, cita Lucchesi em um estudo, né, em um livro dele, e ele diz assim, que a avaliação é uma apreciação qualitativa sobre dados relevantes do processo de ensino e aprendizagem que auxilia o professor a tomar decisões sobre o seu trabalho. E aí Jussara Hoffmann, ela vai dizer assim, não, esta não é a verdade da preocupação do processo da aprendizagem, avaliar. É muito mais do que isso, é estar preocupado com o processo de aprendizagem e ele, assim sendo, e ser um processo de ensino com seu planejamento, metodologia e não apenas como uma estratégia pedagógica adequada ao interesse e à necessidade. Trazendo essas duas provocações, tanto de Lucchesi quanto de Jussara Hoffmann, a gente está vivendo um tempo e uma estrutura atípica dentro da educação. Todos nós temos falado muito, e eu acho que nunca se falou tanto na palavra se reinventar, reinventar as práticas, reinventar isso, aquilo dentro da educação como agora. E a gente sabe que dentro do processo da educação, a gente sempre falou muito no tripé da educação, família, escola e comunidade. E eu queria hoje sair desse tripé e dizer que, na minha visão, a escola não só é esse tripé, mas a escola ela é muito mais do que esse tripé. Ela é família, ela é comunidade, né? Ela é a própria escola, mas dentro dessa própria escola nós temos agentes que são gestores, os professores, né? E aí tem essa comunidade como um todo, que é a comunidade não só os pais, mas como a sociedade em geral. E aí eu lhe provoco, nesse tempo de pandemia, nesse tempo em que a gente aprendeu uma escola e a gente foi dotado a sempre a trazer esse processo, às vezes, da avaliação, mesmo sabendo de todos esses conceitos, mas uma avaliação que, às vezes,
Para alguns ela tem um olhar punitivo, para outros não, tem um olhar mesmo desse direcionamento que o professor aplica para ver, né, a aprendizagem do aluno e ressignificar algumas coisas. Não estaríamos nós vivenciando, para aqueles que gostam de avaliação como a vossa pessoa, para aqueles que estudam avaliação como a vossa pessoa, de fato, o auge do entendimento do que é avaliar, porque a gente não tem como quantificar, mas a gente tem nesse ensino-aprendizagem como avaliar em outras perspectivas. O que a senhora pensa sobre isso? Ou eu estaria equivocado? Não, Sandro, você não está equivocado, de forma nenhuma. Quando a gente pensa em avaliação, e você trouxe muito bem, né, professor Luquez, professora Jussara, que já estão aí na caminhada da avaliação do ensino-aprendizagem, tem nos ensinado muito a esse respeito, né? A gente precisa pensar que a avaliação, né, se a gente parar para analisar o verbo avaliar, vamos perceber que nós estamos a todo dia, a todo momento, nos autoavaliando. Eu olho se o meu cabelo tá bom, se a minha roupa combina com o meu brinco, eu olho do ponto de vista da estética, né? Mas eu avalio também se aquele valor que eu ganho mensalmente, eu consigo fazer um tipo de compra, um tipo de financiamento, eu também estou avaliando numa outra esfera. Eu avalio, eu reflito sobre se aquele meu companheiro é o melhor mesmo para mim, se não é, se está na hora de ter filho, se não está. Nós estamos a todo momento atribuindo valor a determinadas situações, situações estas que nós podemos medir ou por nós mesmos ou pelos outros. Poxa, mas eu já tenho mais de 30 anos, todos os meus amigos têm filhos, menos eu. Olha a minha medida. Mas eu quero, eu consigo, eu posso. Isso vai não necessariamente me realizar, mas eu sou capaz, né, de realizar a vida fora de mim, né? Então, nós estamos nos avaliando. E aí, quando a gente percebe esse verbo dentro do processo de ensino-aprendizagem, a gente precisa ter muita cautela, muito equilíbrio, muita ciência e perceber que nós não estamos avaliando o nosso aluno sob os nossos padrões, parâmetros ou valores. Nós estamos avaliando o nosso aluno a partir de um currículo, a partir de um conjunto que é pensado para que ele apreenda a fim de que venha exercer a sua cidadania, né? E aí, dentro da escola, a gente não tem só a avaliação do aluno, né? Como você bem falou, a gente tem a avaliação do professor, do gestor, dos técnicos que são a rede de apoio, que estão fora da escola, mas que em algum momento eles também adentram esses muros, a avaliação dos pais. Então, nós estamos a todo momento avaliando. O grande quê da questão é como nós formalizamos esse ato e como nós utilizamos esses resultados dentro da nossa prática. Porque, como o Luquez também traz, a avaliação ela não é só esse descortinamento a respeito de uma dada competência, habilidade, conteúdo, não. A partir disso, a partir desse conhecimento, dessa valoração, você tem que tomar uma decisão. Você precisa fazer alguma coisa. E durante muito tempo nós viemos fazendo, nós estávamos apenas escolhendo dois caminhos quando nós avaliávamos. Ou nós aprovamos ou nós reprovamos. Só existia isso. Alana, só existia isso? Não, mentira. A gente que só utilizava esses dois caminhos, porque sempre existiram outros caminhos, né? Então, quando a gente pensa como, né, nós podemos fazer essa visão valorativa a respeito do aluno, nós precisamos conhecer o currículo da nossa escola, nós precisamos conhecer a conjuntura contextual desse aluno, que dentro da esfera global, né, é o background do aluno, é o contexto do aluno. A gente precisa perceber qual a bagagem e a necessidade que esse aluno ele tem, ele traz,
E nós precisamos perceber, nós mesmos, como professores, até que ponto nós estamos seguramente apropriados e nós somos as pessoas certas para estarmos nesse processo, né? Então, eu vou só compartilhar brevemente aqui um caminho, um mapa mental, né, que eu fiz, e para não perder alguns pontos, para não perder algumas palavras a respeito da avaliação educacional, né? Apesar de, neste momento, neste dia, a gente falar sobre vários tipos de avaliação, eu resolvi me deter realmente à avaliação da aprendizagem, tendo em vista que o ensino remoto hoje, ele traz vamos dizer assim, um grande desafio, né? Como nas redes sociais a gente fala o challenge, né? O desafio. Então, o ensino remoto vem trazer para a gente esse grande desafio, não só como professores, mas também como alunos. Quantas vezes, enquanto alunos, nós paramos para pegar o nosso instrumental de avaliação, que aí eu digo que a avaliação é diferente de prova. Quantas vezes nós pegamos esse instrumental, nós vimos esse instrumental e dissemos assim, realmente nisso aqui eu preciso melhorar. Próxima semana a minha agenda vai ser estudar isso. Isso aqui, olha o feedback que esse professor me deu, né? Na verdade, a gente não faz isso como aluno. A gente pega a nota, é acima da média? Passei? Ok, estou livre. E aí, quando a gente passa 5, 10 anos, ou quando a gente vai para o mundo do trabalho, a gente percebe como aquela aprendizagem, ela não foi, de fato, bem avaliada, ela não foi, de fato, culminada. Por quê? Porque a gente sente falta, a gente sente uma lacuna. Mas espera aí, eu aprendi isso, era na física, era no 3º ano do ensino médio. Espera aí, eu aprendi isso, eu passei na prova. Mas na hora de aplicar o conteúdo, ou de você simplesmente argumentar ou falar a respeito daquele conceito, deu branco, né? Então, de que forma as nossas avaliações, elas servem, de fato, para aprendizagem, né? Então, eu coloquei que a avaliação, ela vai aferir a aprendizagem a partir do momento que a gente entende, e a partir do momento, o que a gente entende por aprendizagem, né? E aí vai entrar no segundo tópico, mas eu vou falar isso agora não. A gente se pergunta, a avaliação ela serve para quê? Simplesmente para ranquear quem é o mais bonito, quem é que tem a nota maior, quem é que é mais extrovertido, quem não é? Para que serve a avaliação, né? E, além disso, quando eu avalio dentro dessas nuances, né? Quem é o mais bagunceiro da turma, né? Quem é o... E a gente avalia isso, né? A gente avalia. A gente diz, sim, e eu vou fazer o que com isso agora? O que disse mais feio eu vou tornar bonito? O que disse mais bagunceiro eu vou tornar organizado? Ou não? É só simplesmente para rotular? Então, essa finalidade do rótulo, né, do certificar, é uma função da avaliação que a gente precisa desconstruir ao longo do processo de ensino e aprendizagem. Que a gente vai passar para uma outra função, que seria a função de regulação, função formativa e diagnóstica da avaliação, que a Hoffman traz, o Kesi traz, o Philip Pernaut traz, então, vários outros autores. Professora, deu uma travadinha aí, né, na sua fala, e é fundamental isso que você traz para nós, né? Os autores trazem essa função da regulação da aprendizagem, não simplesmente da... Deu uma travadinha, mas processo da internet. A internet tem dessas, né? E aí, assim, eu só queria fazer um adendo na sua fala, que para mim é muito importante, quando a senhora fala dessa questão de que avaliar, que fala das provas, que muitas vezes a gente ainda tem esse conceito arcaico sobre o processo da avaliação, esse conceito, nem arcaico, perdão, limitado. Esse conceito limitado. E Lucchesi diz uma coisa que eu acho bem engraçado, ele diz assim, provavelmente um educador hoje, se um menino estivesse fazendo uma prova e ele percebesse, ao entregar a prova ao professor,
que ele tinha errado uma questão antes mesmo dele sair da sala e pedisse ao professor a prova novamente para ele refazer a questão, provavelmente o professor, o educador, diria que ele não poderia mais fazer. E aí ele questiona todo esse processo de avaliar, se o avaliar é para o ensino e aprendizagem, então por que não devolver a prova para que ele refaça a questão? É bem pertinente e interessante. E nesse tempo de ensino, né, às vezes uns vão dizer ensino EAD, outros vão dizer remoto, enfim, online. É bem interessante essa discussão e eu acho pertinente o que nós estamos trazendo aqui. E aí algumas pessoas estão trazendo aqui, né? A professora Ceissa já trouxe aqui aula de excelência, aula pública de excelência. O professor Herbert disse assim, mais uma utilidade pública para o território de Irecê, né? Então, assim, as pessoas estão aqui, achei interessante a Rosemary, ela colocou aqui, né? Nós professores, educadores, de fato, somos movimento. Então, assim, Iracilda colocou avaliação, a grande dúvida. E eu acho que a nossa discussão, ela perpassa por aí. Eu vou pedindo às pessoas que estão nos acompanhando, mande as perguntas, os questionamentos, façam as reflexões e contribuam com a gente de alguma forma. Perfeito. E aí, muito legal, o professor Sandro trouxe, né? Algumas pessoas dizem que é ensino remoto, ensino à distância, ensino online. O que é isso que a gente está vivendo, né? A gente está vivendo uma espécie de sala de aula fora da escola. De que forma? Pelo rádio, pela TV, pela internet, pelo que tiver. O que tiver a gente vai utilizar para que nós não percamos esse vínculo com o nosso aluno, né? Em algumas situações, em alguns contextos, a gente tem mais internet, a gente tem mais computadores, a gente tem mais softwares, então a gente tem um arcabouço maior. Em outros contextos, não. A gente, em outros contextos, tem, sei lá, o WhatsApp, ou nem internet a gente tem uma rádio local. Então, de toda forma, a gente precisa manter esse vínculo, né? Afinal de contas, a educação é ou não essencial? Eu sou a favor de que ela seja. E eu faço com que ela seja, porque eu acredito nisso. Eu acredito na essencialidade da educação. E aí eu trago justamente essa diferenciação entre ensino remoto e educação à distância, né? Eu sempre fui uma pessoa que via a educação à distância com bons olhos, né? A gente tem um determinado, vou chamar assim, preconceito com relação a EAD, né, de algumas pessoas, que, na verdade, elas não entendem, ou, quando elas entraram na educação EAD, elas não o fizeram com total crédito, com total credibilidade, com total compromisso, com total responsabilidade, e acabaram tendo uma visão distorcida dessa modalidade de educação que a nossa LDB traz, né? Então, a educação à distância, ela é bem diferente do ensino remoto que a gente está vivendo hoje, porque a educação à distância, ela tem toda uma prática pedagógica relacionada em trazer para o aluno, em trazer para a minha clientela, né, daquele curso, e aí são vários cursos, né, na EAD, de trazer toda uma conjuntura, toda uma sistemática que já está programada, que já está organizada para acontecer. Há uma previsibilidade dentro da EAD. Então, você tem toda uma equipe responsável por material didático, outra equipe responsável por acesso, por problemas técnicos, você tem toda uma outra equipe que são os formadores dos professores, etc., que no ensino remoto, vamos chamar assim, no ensino remoto emergencial, que nós vivemos desde março, meados de março, no Brasil, não tem. Quem faz tudo é o professor, né? Inclusive, quem dá o WhatsApp é o professor, né? A internet tá travando um pouquinho, aí bom, assim, deixa eu só destravar aí você volta a falar. Pronto, quem faz tudo é o professor. Dentro do ensino remoto, quem faz tudo é o professor.
Então, existe uma grande diferença entre ensino remoto e educação à distância. Nós não podemos exigir, neste momento, que as instituições que estavam presenciais, elas tenham a mesma excelência que hoje instituições, universidades, centros universitários operam dentro da educação à distância. Por que que eu falo isso, né? Porque você até comentou, Sandra, eu também participo da BASES, né? Sou avaliadora do MEC, e eu vejo grandes instituições trazendo à tona a preciosidade da educação à distância. Porque a gente precisa pensar assim, nunca essa frase faz tanto sentido para mim, né? Que o sol nasce para todos. Então, a gente não pode pensar em um tipo de educação se a gente tem vários tipos de pessoas, se a gente tem vários contextos, se a gente tem várias nuances que a gente precisa pensar nelas para prover a educação necessária, né? Então, tá chegando alguns questionamentos, algumas perguntas, e como a gente disse, você se prepare, né? E assim, o Wesley quer fazer um questionamento, o professor Wesley, e já tem aqui alguns questionamentos chegando também aqui no WhatsApp. Vamos lá. Boa noite, comunidade estudantil, comunidade de docentes e do território de Irecê, por completo, a microrregião. Boa noite, professora Alana. É de grande gratidão que nós lhe recebemos aqui para a contribuição, não só dessa questão de falar sobre avaliação, mas tentar trazer formas de autonomia de onde essa avaliação vai contribuir para o ensino e aprendizagem das pessoas. Professora, minha pergunta é uma pergunta, você bem recorreu aí à questão da desconstrução. Nós temos uma construção histórica da educação de modelos estruturantes, que vem de modelos estadunidenses. Inclusive, nós constantemente, o Brasil reproduz esses modelos enquanto modelos de educação eficaz. Nós sabemos que o nosso modelo macro de avaliação da principal prova do Enem é o TRI, né? Teoria de Resposta ao Item. Aí, professora, a pergunta que eu faço: o que é que você, uma autoridade da avaliação, pode nos falar enquanto o TRI, esse modelo de avaliação em larga escala, e a relação desse modelo com a real construção do ensino-aprendizagem e transformação das pessoas enquanto a questão da educação? Perfeito, Wesley. Bacana você ter trazido isso à tona, porque nos cursos que eu ministro a respeito da avaliação, e principalmente eu dou muito ênfase na avaliação da aprendizagem, eu trago essa diferenciação dos tipos da avaliação educacional. Se nós percebermos quais são as decisões que são tomadas a partir de avaliações como SAEB, que dentro do SAEB eu tenho Prova Brasil, eu tenho a ANA, que aconteceu uma edição apenas, né, a Avaliação Nacional da Alfabetização, eu tenho o Enem, eu tenho dentro dos sinais o ENAD, eu tenho as avaliações internacionais, o PISA e etc. Então, o que essas avaliações, elas nos dizem a respeito da aprendizagem do nosso aluno dentro de sala de aula? Elas certificam um caminho que foi tomado, um caminho que foi seguido. Mas elas não nos norteiam como docentes, eu acredito que os professores que estão me assistindo, eles vão concordar comigo, que elas não nos norteiam nos processos de ensino e nos processos que nós precisamos atuar da aprendizagem específica daquele aluno. Então, essas avaliações, que nós chamamos as avaliações em larga escala, elas são avaliações que pontuam a respeito de indicadores que vão servir para políticas públicas, que vão servir para refletir a nível nacional, estadual, municipal, e vai depender da avaliação, como o currículo ele está sendo posto, como está sendo posta a formação de professores, quais são as condições que a escola tem para que se exista realmente situações de aprendizagem e de aprendizagem significativa. Então, as avaliações, e aí eu vou, enfim, eu tenho que dizer isso, e as avaliações externas,
elas são apenas um recorte. Então, se nós trabalhamos com as avaliações externas sendo o fim daquele caminho de aprendizagem, nós vamos ensinar ao nosso aluno pouquíssimo. Como diriam alguns críticos das avaliações, nós vamos ensinar o nosso aluno a decodificar e a calcular, e compreender muito rasamente, porque até a interpretação, ela é uma habilidade que exige um nível maior do que simplesmente a decodificação, né? O professor Sandro sabe disso. Então, se a gente for ter como fim do caminho simplesmente a certificação dessa avaliação em larga escala, essa construção ela vai ser muito rasa, ela vai ser muito superficial. E aí eu fico, poxa, cara, você é professor, meu colega professor, você estudou 4, 5, 6 anos da sua vida para ser uma superficialidade na vida de outra pessoa? Eu não. Então, eu admiro muito meus colegas professores, né? E aí eu não vou trazer só o Ceará, mas vou trazer outros estados também, os quais eu conheço, que eu já visitei. Eu admiro muito os meus colegas professores que trazem essa reflexão sobre a aprendizagem, principalmente do ponto de vista subjetivo do indivíduo. Você traçar uma métrica para todo mundo, né? Isso é bem diferente. Quando você tem um Enem da vida, quando você tem uma prova da Brasil, sei lá, você traça uma métrica para todo mundo. Todo mundo está na mesma linha. E em sala de aula a gente sabe que não é assim. A gente sabe que temos salas heterogêneas, nós sabemos que temos alunos com altas habilidades, temos alunos com alguns distúrbios que os levam às dificuldades de aprendizagem. Então, como é que a gente traça uma mesma métrica? Não existe isso dentro de sala de aula. Então, é por isso que eu falo que as avaliações em larga escala, quando elas são trazidas para a sala de aula como foco, como objetivo, como fim, você desmerece o processo do ensino e da aprendizagem em sala de aula. Eu acho importante isso, Alana, que você traz. E aí, assim, eu vou fazer um compilado, porque é tanto comentário, mas são comentários, assim, que tem palavras para mim... eu sou professor de linguagens, né? Professor de letras. Então, assim, as palavras, elas saltam aos meus olhos. E, assim, é interessante alguns comentários que tem aqui. Por exemplo, a Maria de Lourdes, no comentário dela, eu destaquei, ela fala, vai aprendendo com a prática, que o professor vai aprendendo com a prática e aprendendo a cada dia. A minha diretora, Georgina Alves, ela diz que já se falava, né, nessas metodologias ativas, no ensino híbrido, mas que, ultimamente, a gente teve que, assim, rapidamente oferecer isso sem preparo. E aí o pessoal está falando muito sobre essa avaliação, sobre o ensino à distância. A Ju Paiva, aqui, ela fala assim, a professora Ju Paiva fala assim, será que agora os alunos eles vão perceber a importância, né, de pesquisar e de ter autonomia e vão valorizar mais esse ensino à distância? A Valdísia traz aqui, né, que você é uma referência em estudo de avaliação. E a Divaneide, ela fala assim, né, que a abordagem está excelente acerca da avaliação, especialmente no paralelo que você está fazendo de larga escala e essa avaliação realizada em sala de aula. E dentro desse processo, Alana, eu quero te trazer mais uma provocação, né, no sentido assim da gente sair, desinstalar. Eu acho que as nossas discussões é para isso, é para desinstalar todos nós professores e que a gente esteja aberto ao contraditório e que a gente esteja nesse processo de desconstrução mesmo e de aprendizagem, como foi colocado aqui a cada dia. E dentro desse processo de avaliação, eu acho que tem um ator aí dentro da escola que mais do que ninguém, porque assim, eu achei tão forte, tão bonito uma faculdade para ser um agente superficial na vida dos meus alunos, né? E eu acho isso tão poético e, ao mesmo tempo, dentro dessa poesia que você traz isso, de uma realidade tão profunda, de um que exige de nós essa palavra que eu não utilizar, mas que está aí
boca de todo mundo, humanização, porque eu acho que deveria ser uma característica própria, porque nós já somos humanos, mas o processo do ódio, das intolerâncias, nos congelou nesse sentido. E eu queria te provocar, como é que a família... Porque quando você olha para os países, né, para outros países, diante da pandemia com a relação à educação, a família, eles têm dado um suporte, assim, fora do comum aos professores. Porque depois, no frigir dos ovos, desculpem a expressão assim do popular, no frigir dos ovos, isso vai depois reverberar sobre nós, professores. Porque a família não entende que existe outra avaliação, que existe outra aprendizagem, outro ensino, que não seja o de quantificar, do menino estar lá com um boletinzinho, que é uma coisa que eu sonho ainda com a escola que não tenha boletim. Sabe? Porque, assim, a gente precisa aprender. Aí o menino tem que estar lá com tudo azulzinho, porque se não tiver azulzinho, aí vem o professor, mas o porquê é que está... Porque acha que a avaliação é prova. A família não entende. A gente compreende, às vezes com muitas dúvidas ainda também. Ainda temos o ranço, né? De achar que a avaliação se limita também a isso. Mas, assim, você não acha, Alana, que a família, nesse momento, para que a gente traga esse processo de ensino-aprendizagem com uma garantia de um aprendizado que não é para a conta matemática, que não é para a redação do Enem, do qual eu sou professor, mas que é um aprendizado para uma geração e para uma humanidade e uma sociedade que carece de mudança. E eu acho que aí a avaliação ela é fundamental para que a gente mensure isso também. Sim, Sandro. Você me fez lembrar agora de uma experiência que eu vivi dentro de uma pesquisa. Eu ainda estava na graduação. E aí eu me candidatei a ser assistente de pesquisa, que era para visitarmos algumas escolas. Aqui no Ceará existe o SPAES, que é o Sistema Permanente de Avaliação da Educação Básica, e ele... para a gente pesquisar a respeito das boas práticas em escolas de alto desempenho e escolas de baixo desempenho. Eu achei a proposta muito bacana, né? Eu fui a campo, fui em alguns municípios do Ceará, né? Não vou me referir aqui, mas eu fui a alguns municípios, algumas escolas que tinham muitas condições públicas, tá? Muitas condições em termos de infraestrutura, e fui em escolas que tinham infraestrutura muito basilar. E aí, o que eu tirei disso? E que mais me chamou a atenção? É que, apesar da infraestrutura, né, porque sobressalta aos olhos, você vê uma escola, né, grande, iluminada, pintada e tal, e você vê uma escola meio apagadinha, pequenininha, o portão está quebrando, etc. Mas me saltava, além da estética, a participação da família nessas escolas. Existia um projeto de uma dada coordenadora que ela fez assim, em vez da gente fazer a entrega de boletim, a gente vai fazer a sopa com os pais. Não era bem esse o nome, não, mas a intenção era essa. Era como é que eu posso dizer, um serviço, né, de uma alimentação, às vezes era um lanche, um café, à noite, quando era à noite a reunião era sopa, e dentro dessa relação, os profissionais da escola, eles iam conversando com os pais. E aí ela percebeu que mudou, alguma coisa mudou. Mudou a forma como os pais estavam encarando as tarefas que os alunos levavam para casa, mudou a forma como o pai ia abordar o professor, ia perguntar alguma coisa ao professor, porque antes nem se falavam, tinha medo, né? Gente, tem pai que tem medo de professor, porque tem professor que pega o pai, ó, ó, seu filho isso, seu filho aquilo, o pai chega e sai, ai, minha Nossa Senhora, nunca que eu pensei isso, né? Assim, eu fico pensando, eu acho que o pai fica pensando assim, meu Deus, o que é que eu fiz da minha vida e da vida do meu filho, né? Então, até essa relação, ela foi modificando e se solidificando. Por quê? Porque nesses encontros, que o objetivo não necessariamente era entregar o boletim, o objetivo era se relacionar, e aí também era comer, né? Em algumas situações, os pais gostavam muito daquela comida que a escola fazia. As relações foram mudando.
E com as relações mudando, vai mudando também a empatia, vai mudando o emocional, vão se estabelecendo algumas confianças ali, naquele espaço, naquela relação, que a gente, 2, 3, 4 anos, na mesma escola, na mesma comunidade, muitas vezes, simplesmente entregando boletim, a gente não consegue. E num café, 2, 3, a gente consegue muito mais que isso. Porque a gente precisa perceber que se a gente caminhou e se tudo que nós vimos hoje na formação de professores ainda nos é muito novo, porque se você for pensar dos anos 90 para cá, é novo, é muito novo. Dentro da história da educação brasileira, que as coisas vão acontecendo no slow motion, né? Assim, um negócio assim. Isso tudo é muito novo. Então, a gente precisa entender que se nós temos às vezes a gente já tem dentro da escola uma cultura do quantitativo, uma cultura do acima da média, uma cultura do primeiro lugar, como é que as famílias não têm essa cultura estruturada dentro de um espaço que você não tem uma formação voltada para entender essa realidade educacional formalizada? Né? Então, nós precisamos também, e aí me desculpe o termo, não educar no sentido pejorativo, educar no sentido de aprimorar o que os nossos pais têm pensado sobre a escola. E aí eu trago uma questão que, assim, tem a ver, mas não tem a ver com a avaliação, que é, qual é a função da escola? Porque quando a escola, ela atende, de fato, a formação daquele cidadão que vai transformar a sua comunidade, não tem outra, a família está dentro. A família está dentro. Quando você tem uma escola, que é uma escola preocupada apenas com indicadores, apenas com quanto vem de verba e quanto tem de número de alunos, preocupada com coisas irrisórias, você não tem a família dentro. E você tem outras preocupações, né? Eu não vou dizer que... Enfim, eu nem queria trazer isso à tona, porque eu acho que vai causar uma outra discussão, que é a respeito do tamanho dos muros da escola, né? Já traz outra discussão. Até que ponto a escola está tão separada da sociedade que a sociedade não entende o papel e a função daquela instituição e acaba roubando coisas, né? Acaba, enfim, esqueci a palavra agora. Acaba violando esse espaço e fazendo com que a gente fique assim, sim, mas a escola existe para quê, né? Existe por quê? Então, eu acho que é o momento que a gente tem que trazer as famílias em rodas de conversa, em cafés, faz uma cotinha ali com o grupo dos professores, né? Ou então vê dentro do PDE da escola, dentro daquele subsídio que vem, o que dá para a gente fazer como política institucional dentro da escola para chamar os pais? Eu provoquei você nesse sentido porque, ultimamente, eu tenho visto muito nas redes sociais, não sei se os colegas professores que estão aqui nos acompanhando, o professor Wesley, ou até você, eu tenho visto muito nas redes sociais, e até uma pessoa colocou aqui, as pessoas, quando a gente fala na palavra avaliação, está muito condicionado mesmo isso, né? A nota ou a um caráter punitivo ou a um caráter apenas de quantificar, ponto e acabou. E eu tenho escutado muito e visto muitas postagens de pais nas redes sociais falando, né? Até essa semana assim, eu achei tão agressivo de uma mãe que colocou assim, a pergunta era se os filhos estavam aprendendo alguma coisa nesse tempo de ensino à distância. A pessoa até colocou assim. E aí uma mãe disse sim. E aí ela ainda colocou assim, complementou, tanto que as notas do meu filho, inclusive, melhorou. Aí uma outra, né, pegou e comentou e disse assim, não se iluda, estão fingindo que estão dando aula, os meninos estão fingindo que estão aprendendo, porque nesse processo de avaliação aí estão dando nota por dar. E aquilo me intrigou, sabe, me causou assim, um certo desconforto, porque as pessoas não entendem. E elas não conseguem enxergar que nesse processo de avaliar, como você trouxe o verbo, e aí eu acho que vem lá para as palavras iniciais que você trouxe, quando você trouxe as suas características pessoais, mas que aquilo também se aplica à educação,
Eu acho que, mais do que nunca, esses muros, Alana, tem tudo a ver, não é outra coisa, não. Esses muros que estão aí suspensos, eu acho que a gente está tendo a oportunidade de, com calma, com um olhar mais empático, mais terno, mais afetivo, com uma pedagogia do olhar, a gente começa a quebrar esses muros de Berlim, me permita essa metáfora, que foram suspensos entre a comunidade escolar interna, professores, gestão, etc., e a comunidade externa, os pais e os outros agentes. Então, eu acho de fundamental importância, e eu acho que nesse processo do avaliar, a gente vai ter uma oportunidade, pós esse processo, e quando a gente começar a voltar, de fazer uma avaliação pessoal, da escola como um todo, e da família, porque eu acho que a família ela vai começar a se aproximar, sabe? Enfim, não sei o que é que o professor Wesley pensa disso, não sei o que você pensa, mas eu acho que, e me emocionei, sabe? Porque eu acho que a gente que ama o que faz, a gente que ama a educação, quando a gente fala desses processos que a gente está vivendo, esses processos ainda com essa visão turva, que a gente ainda não sabe para onde está indo, a gente sabe onde a gente quer chegar, mas a gente não sabe para onde a gente está indo, né? Como você trouxe Heidegger aí, esse conflito existencial que nós estamos vivendo enquanto educadores, de fundamental importância. Meu amigo Wesley, você quer complementar? Eu só quero complementar e dizer que realmente existe uma grande complexidade entre essa construção tradicionalista e quantitativa clássica do ensino, com essa transformação, inclusive, dos modelos educacionais para trazer um protagonismo do jovem, né? Inclusive, foi dito aí nos comentários a questão da construção das metodologias ativas, do ensino invertido, do ensino híbrido. Aí, professora, colegas meus vêm também questionar sobre isso. Como é que nós poderíamos, não uma solução pronta, mas, assim, perspectiva de sugestões da sua parte, como é que nós podemos trazer um modelo mais contemporâneo de avaliação atrelado a esses processos de subjetividade e protagonismo do estudante, podendo satisfazer que, de certa forma, nós estamos atrelados ao modelo clássico meritocrático, que é exigido pelas escolas na questão de números públicos para verbas e na questão meritocrática particular para se fundamentar, principalmente a entrada dos meninos, não só do ensino-aprendizado, mas também desse ciclo do ensino básico para o ensino superior. Quais seriam algumas sugestões, ao seu ver, de possibilidades de avaliação que possa, de certa forma, satisfazer, entre aspas, essa questão que nós ainda estamos presos, da questão quantitativa, meritocrática, e a questão da gente poder tentar avaliar esse ensino-aprendizado, essa questão do protagonismo do estudante. Perfeito. Primeiro, qual é o nosso objetivo de aprendizagem? O que nós queremos que o nosso aluno aprenda? Tá, e não me vem com essa que é o Teorema de Pitágoras, que é a função sintática da gramática normativa da língua portuguesa. Não me venham com essa, isso é conteúdo. Conteúdo tem o meu amigo querido Google, que ele traz com um clique. Então, meu querido colega professor, não caia nessa, tá? Nós precisamos perceber para além do conteúdo. O conteúdo, ele é um tijolinho no muro que a gente quer construir, né? E aí eu trago assim, primeiro, avaliação é diferente de prova. Prova é instrumento. Avaliação é o ato que a gente faz sobre algum processo, é um fenômeno, né? Então, é muito superficial a gente trazer prova como avaliação. Prova é um tipo. E eu digo mais, e para a gente ter uma boa prova, você tem que ter questões, e aí o Wesley perguntou no início, né? A diferença de TRI, de TCT, a teoria de resposta ao item, a teoria clássica dos testes, que tudo isso foi um grande avanço da ciência psicológica dentro da psicometria, trazida para o âmbito da educação, por meio da avaliação.
E são mecanismos estatísticos utilizados e muito bem utilizados para as avaliações externas. Quando você pensa na avaliação da aprendizagem, isso requer de você muito mais esforço e energia. Acredite, requer. Tá? Então, a gente precisa pensar o seguinte. Primeiro, se for prova que eu for fazer com o meu aluno, de fato, quais são os conteúdos que eu estou avaliando? Se o lance é o conteúdo. Conteúdo conceitual, factual, atitudinal, procedimental. Ih, Alana, estou avaliando só o conceito, ó, e eu ainda quero que ele reproduza o que um autor falou sobre. Eu nem quero que ele tenha a opinião dele. Ok. Então, vamos agora para a escala de, vamos chamar assim, de propriedade intelectual do indivíduo. Primeiro, o indivíduo ele identifica, depois ele compreende, depois ele interpreta, depois ele analisa, depois ele sintetiza e, por fim, ele avalia. Gente, isso é taxonomia de Bloom. Vixe, Alana, mas tu tá trazendo taxonomia de Bloom, anos 20, pelo amor de Deus, a gente já ultrapassou isso. Ultrapassamos? Se nós já ultrapassamos, por que as nossas provas elas não são qualitativamente equiparadas ao que a gente já ultrapassou? Né? Então, precisamos imaginar, precisamos pensar que aluno nós queremos formar. É um aluno robô do tipo reproduz o que o Google tem? Ou é um aluno que sabe ir no Google, ir no Periódicos da CAPES, conversar com um parente, conversar com um amigo, trocar ideias de quem pensa diferente dele e saber fazer isso dentro de uma atitude ética e moral, porque a gente convive em sociedade, e fazer daquilo um produto dentro da vivência dele na sociedade. E aí ele pode escolher uma profissão, ele pode constituir outro grupo, outro seu familiar, enfim. A gente precisa pensar que o que a gente traz dentro de sala de aula é muito mais importante do que a gente pensar no tipo de instrumento que a gente vai utilizar para avaliar aquilo. Porque o tipo de instrumento, imagine que você tem uma grande estante com vários livros, e aí você pensa assim, Alana, eu queria avaliar um conteúdo atitudinal do meu aluno relacionado ao valor respeito. Ah, fulano? Olha aqui, fulano trabalha dessa forma, ele tem esses instrumentos, ele conseguiu aplicar. Olha que legal, será que você consegue aplicar isso aí ou você consegue pensar num modelo diferente? Os modelos existem, os modelos são como livros na prateleira. Agora, se a gente não sabe o objetivo de aprendizagem, se a gente não traz esse objetivo de aprendizagem especificado, a gente não consegue ter uma boa avaliação, porque a avaliação, ela é resultado e ela traz o que esse objetivo, ele foi resultado ao longo do processo. A avaliação, ela é um fenômeno que dentro do ensino acontece para mostrar se o resultado foi alcançado e em que medida ele foi alcançado. Certa vez o professor falou assim, Alana, eu não concordo em melhorar as avaliações, eu não concordo da gente estudar tudo isso aqui, eu não concordo da gente se esforçar tanto para no final a escola dar uma nota, a escola querer uma nota de mim. E aí eu falei assim, professor, vamos refletir. O que significa um 10 para você? E aí entra as teorias e as estatísticas, né? Significa uma prova de 10 questões, onde eu tenho 10 itens, verdadeiro ou falso, e o aluno acerta todos? Que tipo de itens são esses? São itens conceituais? São itens que vão reverberar na análise do indivíduo, onde ele precisa de mais argumentação, onde ele precisa de um trabalho em equipe? Que tipo de verificação é essa que é feita que você não compreende que esse 10, que esse 9, que esse 8, que esse 7, que esse 6 estão trazendo ali naquela atmosfera. E aí eu costumo dizer, gente, eu faço curso, eu tenho disciplina, meus alunos ao final eles têm uma nota. Entretanto, a nota não significa o que eles são capazes de fazer. Muitos deles, que é meu aluno há mais tempo, nem me pede nota, nem se preocupa com nota, eles estão mais preocupados com o feedback que eu tenho para dar
do que a nota propriamente no sistema. É óbvio que tem essa cobrança da nota lá no sistema, ok. Mas o que é que eu me permito, o que é que eu faço? Bom, eu tenho esses 3 objetivos, vou separar em unidades, e em cada unidade eu vou fazer um instrumento de avaliação que o meu aluno ele possa, não só do ponto de vista conceitual, mas do ponto de vista procedimental e atitudinal, ele possa também se desenvolver. Ou seja, eu vou trabalhar com propostas de trabalho em equipe, e eu adoro essas novidades tecnológicas, porque eu trabalhei com podcast, fez um maior sucesso na turma, avaliei com podcast, avaliei com documento compartilhado do Google Docs, avaliei com Kahoot. Então, são mecanismos, são instrumentos que trazem um determinado norte para a gente, né? Então, se a gente traz para o aluno que ele não deve se preocupar com o resultado em si, mas ele precisa se preocupar com o que ele aprendeu, e aí eu vou dizer uma coisa para vocês, tá? Para todo mundo que está nos ouvindo. Não dá para a gente querer que o nosso aluno seja crítico sem deixar que ele critique até você mesmo. Então, se eu digo para o meu aluno não se preocupar com o resultado, se preocupar com o processo, a minha preocupação com o aluno tem que ser no processo, tem que ser com o feedback qualitativo, tem que ser com a individualização desse processo de aprendizagem. É por isso que eu acredito, não sei, né? Talvez eu esteja falando besteira, não sei, daqui a 5, 10 anos a gente vai saber, né? Eu acredito que o ensino remoto ele veio para dar uma chacoalhada, né? Ele veio para dar uma mexida. Porque você diz assim, Alana, das mães, né, Santos, que você colocou, a mãe falou, o professor está só enrolando, o professor não dá aula, não. O professor que enrola, ele enrola no presencial, à distância, no remoto, até lá Deus sabe onde, né? E o professor que ele é compromissado, que ele é responsável, está suando a camisa esses dias, porque ele está se reinventando. Além ele está se estruturando pessoalmente falando, ele está se reestruturando profissionalmente falando. Então, professores da década de 90 que não tiveram a disciplina de psicologia da aprendizagem, não tiveram psicologia de TICs, educação inclusiva, eles já estão se desdobrando há muito tempo no ensino presencial. Então, não é o ensino remoto que está trazendo um furacão. Não, ele está dando visibilidade a algo que nós já estávamos passando. E que, dentro das nossas escolas, sob os nossos altos muros, a sociedade não via de forma tão explícita. Nós estamos tendo a oportunidade de fazer um trabalho bem feito e de fazer um trabalho que realmente se torne essencial, porque nós estamos dentro de casa, nós estamos dentro da vida das pessoas, literalmente falando. As pessoas estão assistindo aula com o pai do lado, a mãe do lado, o avô. E aí, na hora que está ali assistindo aquela aula, um diz uma coisa, outro diz outra, outro diz outra. E aí, qual é o temperamento do aluno, inclusive, para perceber isso dentro da cabeça dele, né? Então, assim, essa questão de nós pensarmos que o ensino remoto ele desqualifica, gente, é a mesma coisa que a gente pensar, peraí, vem cá, em quem é que eu ponho a culpa? Eu preciso colocar a culpa em alguém. Eu preciso colocar a culpa em alguém, né? E a culpa de tudo isso, na verdade, nem a nossa. É muito mais externo a nós do que nós podemos imaginar. Quem sabe se tudo isso realmente não deveria acontecer, talvez não dessa forma, mas de outra, mas esta foi a forma como aconteceu, e nós precisamos abraçar esse presente não só no sentido do novo, né, como é que eu posso dizer, do reconhecimento, né, o presente no sentido do reconhecimento, mas o presente no sentido do tempo, né, do tempo e do espaço. Então, você tem, por exemplo, hoje, salas de aula que param e algumas delas, né, que estão muito enclausuradas nessa política dos indicadores e, vixe, ei, peraí, parou, não tem avaliação. E agora? Para onde eu vou?
né? Não tem avaliação externa, e agora para onde eu vou? Né? Então, nós estamos vivendo um momento realmente de descoberta. Então, eu digo assim, viu, Wesley? Eu não gosto muito de dar modelos, eu gosto de dar ideias. Né? E aí, os loucos como eu, se quiser, que me sigam. Se não, a gente, né, cada um vai procurando aí a sua prece a quem seguir o seu santo. Apesar de nós termos muitos modelos instrumentais advindos, né, da cultura norte-americana, nós temos muita coisa boa aqui no Brasil. O que falta? Falta professor publicar, falta o professor da educação básica, que está lá na ponta, naquela sala de aula, que ele acha que ninguém está vendo ele, começar a dizer para a gente o que ele está fazendo, porque ele está mudando a vida daquele aluno sob as condições que ele tem. E muitas vezes essas condições são as mínimas possíveis, e ele está fazendo daquilo ali o presente daquele aluno. Então, o que eu acho, né, que não é uma crítica, tá? Não desmereço nenhuma pesquisa que tenha sido realizada fora do Brasil, ou que tenha ido buscar dados fora do Brasil, eu não desmereço de forma alguma. Mas eu acho que a gente precisa buscar mais exemplos e buscar mais dentro do nosso contexto, dentro do que já está sendo feito. Porque quando a pesquisa, e aí essa crítica é uma crítica relacionada ao ensino superior, à universidade, quando a pesquisa ela passa a ser vista com uma devolutiva social, o meu objeto de pesquisa, ele muda. Ele não... Gente, tudo é avaliação. Eu produzo pesquisa só para eu poder ter o meu currículo lá Lattes, né, só para avaliação do MEC-VI e ver que eu estou publicando, né? Só que quando a sua pesquisa é para dar um feedback social, isso muda, porque você faz a diferença na vida daquela escola, na vida daquele professor, na vida daquela família, na vida daquela criança, porque você auxilia aquela professora a mudar o método, a mudar uma forma de pensar, a rever conceitos. Então, você está dentro da corrente do bem, sem nem perceber o bem que você está fazendo. Então, quando você se preocupa com o processo para além dos resultados, né? Quando você se preocupa com o presente, com estar, com o ser presente, tudo muda, tudo muda. Não tem como, entende? Então, até você dizer assim, Alana, os professores no ensino superior avaliam muito com seminários. E aí o seminário já virou modinha, já virou moeda de troca, né? Porque assim, o aluno que não pergunta o outro que está lá apresentando naquela hora, ele também não vai perguntar no seminário do outro, né? E aí eu digo logo para os meus alunos, olha, se isso acontecer, não tenham dúvidas. Todo mundo sai com 0. Aí aquele furdunço, né? Mas, na verdade verdadeira, o que eu tento trazer para eles o que é o seminário, o que traz a metodologia, qual é a intenção, qual é o objetivo. Porque quando você está dentro do mercado, quando você está numa empresa, quando você está numa escola pública, privada, do terceiro setor, o que quer que seja, você tem que lidar com outras pessoas dentro daquele estabelecimento. Você tem que pontuar suas ideias, você tem que ter empatia, você tem que ter respeito, você tem que saber ouvir o que elas estão perguntando e responder aquilo que faz sentido na pergunta delas. E o que seria o seminário, se não uma prática para viabilizar essa profissionalidade? Me digam aí. Aí fica aquele silêncio, né? Cri, 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 cri. Porque é isso, sabe? Eu acho que é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que dar abertura para o nosso aluno falar do nosso próprio instrumento de avaliação. E, professor, você não é perfeito. Você é um ser humano cheio de defeitos, cheio de incompletude, cheio de lacunas. Então, quando você abre para o seu aluno falar, você está enriquecendo o seu repertório. Não tenha medo. Eu acho que a gente passou de uma cultura, como você falou, Wesley, tradicional, né? Que a gente tinha medo de errar o conteúdo.
Hoje eu tenho mais medo de errar diante da forma como eu trato meu aluno do que de errar o nome do autor que trouxe as metodologias ativas para o mundo. Entendeu? Porque... Sabe, Alana, é incrível, assim, sabe, essa discussão toda que você está, essa reflexão, discussão não, essa reflexão. Eu estou me sentindo, eu gosto quando a gente está em uma discussão dessa e que a gente se sente incomodado, porque eu acho que o processo da incomodação é o processo que nos faz desinstalar. Eu lembro que eu li um texto na graduação que me chamou bastante atenção, quando dizia assim, não lembro quem é o autor, já busquei aqui, mas não consegui lembrar, que você descobre quando você é professor e você sabe avaliar, quando chega ao final do ano, que vai começar o próximo ano letivo, e você joga fora todas as suas provas e o seu caderno com todas as suas anotações daquele ano, para que você tenha a capacidade de ressignificar e lembrar que os sujeitos que vão estar com você não são os mesmos. E aí você tem a capacidade de se autoavaliar e compreender o que é o processo de avaliação para você poder avaliar o outro. E quando você ia falando, eu ia lembrando disso no meu processo da graduação e o quanto que é difícil para a gente se desapegar, porque às vezes a gente faz uma prática em uma determinada turma para avaliá-la e dá super certo e a gente acha que aquilo vai ser padrão para todas. E o quanto é frustrante quando você chega com aquela prática e que vai para uma outra turma que tem uma outra característica, personalidade, e não funciona, não rende, né? Então, você foi trazendo todos esses processos, todas essas ideias, e a nossa live está chegando ao fim. Passou rápido demais, né? E eu gostaria, assim, a gente sempre termina com eu senti que tanta afetividade nas suas palavras, eu senti, assim, sabe, tanta proximidade, o quanto que a gente pode tirar realmente de situações adversas da nossa vida, coisas boas. Nunca, antes de uma pandemia, eu imaginaria que eu ia conhecer a Alana. Nunca, antes de uma pandemia, eu imaginaria que nós estaríamos aqui dialogando e eu aprendendo tanto, enquanto professor, ressignificando a minha prática, que a partir da manhã, quando eu começar a dar aula, muita coisa vai mudar nesse processo, a partir de todas essas discussões da educação que nós estamos fazendo aqui. Então, assim, a gente está aqui ouvindo, dialogando aqui no chat com tantas pessoas que a gente nem sabe quem, que assim, de fato, pessoalmente, quem elas são, mas elas existem e elas comungam. Eu tenho pensado muito, Alana, que nós estamos vivendo um momento, e eu achei fantástica a comparação que você fez. Esses problemas sempre estiveram aí. E a pandemia trouxe para nós a possibilidade da gente tirar a poeira debaixo do tapete da educação. E isso vai ser doloroso porque é o processo de cura. Porque para você curar uma ferida, você precisa colocar o dedo nessa ferida. Muitas vezes, o médico ou o enfermeiro, quando a gente chega lá num PSF, num hospital, com a ferida infeccionada, ele vai ter que limpar, e muitas vezes sem anestesia, e aquilo vai doer pra caramba. E eu acho que a gente está vivendo um momento na educação belíssimo, que vai doer, mas eu tenho certeza absoluta, e eu quero nesse momento a todos os colegas professores, para a gente terminar, Alana, trazer um trechinho de um texto de Rubem Alves, que eu gosto muito, que eu sei que muitos já viram, já leram, mas eu queria que a gente ouvisse e a gente lesse hoje com outro olhar, escutasse com outro ouvido, se assim possível dizer, para que a gente possa ressignificar muita coisa. E que nesse momento, eu peço aos colegas educadores que aqui estão, vamos fazer lives, sim, com temas pertinentes, sim, porque nesse momento a sociedade brasileira, em todos os cantos desse país, precisam nos ouvir. Nós ficamos silenciados dentro de 4 paredes das escolas por muito tempo. E eu acho que chegou a hora da sociedade nos ouvir. Ouvir as nossas práticas. Porque tem muita gente para falar de educação, mas muita gente que não tem propriedade. Muita gente que não sabe o que a gente passa dentro de um dia a dia numa sala de aula. E dentro desse processo, a gente se desarmar também. Não é o momento da gente trazer aqui lamúrias, queixas e arrotar arrogância, não.
É um momento de que a gente precisa baixar a guarda e a gente entender que pela afetividade, pela sensibilidade, a gente pode conquistar as famílias, mostrar à sociedade quem nós somos de verdade, porque, como você disse, e que vai ser minha frase de status, eu não passei 6 anos dentro de uma faculdade para me tornar um profissional superficial, raso. Eu quero adentrar para essas águas mais profundas, tá? E aí Rubem Alves, ele vai dizer algo que para a gente, e aí eu deixo você com o professor Wesley para fechar, né? Ele vai dizer algo que para mim é essencial. E ele diz assim: educar é mostrar a vida a quem nunca viu. O educador diz: veja, e ao falar aponta. O aluno olha na direção apontada a ver e ele vê o que nunca viu. Seu mundo se expande. Ele fica mais rico interiormente. E ficando mais rico interiormente, ele pode sentir mais alegria, que é a razão pela qual nós vivemos. Eu acho fantástico quando o Rubem Alves traz isso nesse texto, porque nesse momento crucial, eu acho que é exatamente isso, mais uma vez, que nós estamos fazendo. E eu tenho certeza absoluta que as pessoas estão compreendendo que nós, educadores, professor que está lá, seja de escola pública, outra coisa que eu queria muito que a gente parasse nesse país, essa história de que professor de escola pública, nós somos professores. Nós somos professores. E o nosso desejo e o nosso intuito, é óbvio que na escola particular, muitas vezes, esses meninos terão privilégios que na escola pública não tem. Não é isso. Eu não estou minimizando a desigualdade, não é essa. Mas é porque, às vezes, a gente fica se degladiando, quando, na verdade, a gente deveria unir forças por um único motivo: a educação. Seja ela em qual instância, seja da educação ao infantil, ao ensino superior. E nesse processo eu queria te agradecer, sabe? Agradecer a todas as pessoas que estão aqui e dizer para você que eu, enquanto professor de linguagem, eu escrevo poesias. E você trouxe as palavras no seu slide. E as palavras no seu slide dizia energia, alegria, motivação, força e inquietude. E você falou em movimento. E eu queria fazer agora uma poesia para fechar, de improviso, aqui na cabeça, para você e para todas as pessoas que estão agora nos assistindo. E a palavra que inicia é energia. Falar de educação, acima de tudo, é possuir energia nas veias, é possuir energia no olhar, é possuir energia em cada ato de amor que se estende para cada pessoa que passa pelas nossas vidas. Falar de educação, acima de tudo, é externar a alegria de ser, de estar e de pertencer à educação. Falar de educação é motivo, é ação que nos desinstala, mas que, acima de tudo, nos permite reconstruir e construir muros que nos separam tantas vezes. Falar de educação é a força que nos move, é a força existencial de um momento de crise como esse, que nos permite construir novos rumos, novos saberes, novas aprendizagens. E por isso, falar de educação na perspectiva do olhar de uma avaliadora é inquietude. E inquietude que se estende a nós, mas principalmente ao nosso aluno, porque inquietar-se é não se conformar com a desigualdade social que esse país vive. Mas a falar de educação, acima de tudo, é um movimento do olhar, do enxergar e do amor, que transformam vidas, porque a gente, enquanto educador, tem transformado as vidas nesse país. Por isso, Alana, falar de educação é você, com esse brilho no olhar, com essa alegria e com essa propriedade de quem nasceu para dar certo. Gratidão, viu? Professora Alana, eu queria agradecer a sua participação aqui na live e dizer que para a gente é uma grande surpresa, no momento em que
uma pessoa avaliadora do MEC não vem apenas para construir e expandir as questões dos ditames quantitativos da educação do Brasil, mas vem trazer a importância, mesmo na comunidade, dos professores da educação enquanto transformadora. E eu trago parafrasear uma frase de um colega nosso que veio, um irmão, né, que veio fazer a live, você assistiu, o Biraci Pataxó, que eu acho que cabe muito à sua discussão: descolonização do pensamento educacional. Além dos modelos educacionais pré-estabelecidos, nós temos que entender que nossos modelos diários são, sim, importantes para a transformação dos alunos, certo? Gostaria de agradecer, foi de muita contribuição para nosso território de Irecê, a sua vinda, e um grande abraço da comunidade para você. Obrigado mesmo. Deixo as suas palavras agora para finalizar. Ai, gente, é muita coisa linda sendo dita aqui. Professor Sandro, professor Wesley, muito obrigada. Professora Conceição, né, que estava aí na torcida para o professor Sandro me chamasse. Na verdade, ela fez quase uma intimação, não foi, Sandro? Na live dela. Professora Conceição. Enfim, com medo, né, de não mencionar todos os nomes, enfim, eu queria agradecer. Na verdade, quando o Sandro passou a publicidade da live, eu já fui nas minhas redes sociais, chamando os meus amigos, minha família, meus colegas, o pessoal que trabalha comigo, o pessoal que foi meu aluno, menino, tá todo mundo aí. E eu vi os comentários aqui rapidamente, achei a coisa mais linda do mundo mesmo. E o mais enaltecedor para mim é perceber que estas pessoas, elas se sentem incomodadas com o que eu falo, e a partir dessa incomodação, a energia dentro delas emerge para que elas possam mudar a sua prática, né? Esse é o meu maior agradecimento, é o meu maior presente, é a minha maior gratidão ao universo, né, por ter me proporcionado tudo que eu vivi até hoje, todas as portas que foram me abertas, né, todas as amizades que eu fiz, todas as relações que foram cultivadas, que muitas vezes eu cultivei e outras não, e a gente sempre vai nos tornando mais ricos como seres humanos, né? Então, eu agradeço todo mundo que se fez presente nessa live, coisa mais linda do mundo. Ave Maria, se eu pudesse dar um abraço em todos vocês. E dizer que o ensino remoto, que na verdade, não o ensino remoto não, que na verdade essa pandemia, tudo isso que a gente está vivendo, nos traz outras formas para pensarmos a nossa vida. Quem diria que nós estaríamos aqui hoje, né? Município de Irecê, na Bahia, município de Pacajus, no Ceará. Pacajus, descendente dos Paiacus, tá? Tribo indígena. Então, quem diria que nós estaríamos juntos nesse dia de hoje, nessa quarta-feira à noite, conversando sobre educação e vendo que não é porque estamos no Nordeste, não é porque estamos em regiões onde a desigualdade é mais discrepante, mas nós percebemos que a forma como nós pensamos, ela está sempre ligada a algo maior, que não é simplesmente a nossa carga horária, a nossa função, o aluno que a gente consegue passar no vestibular, no Enem, etc. Mas é a transformação que cada um de nós pensa a respeito da nossa sociedade, e a partir da educação, nós nos dispomos a sermos agentes transformadores dessa sociedade. Então, a educação é só o nosso instrumento. Assim como o ensino é só uma ferramenta, nós estamos aqui para algo muito maior que nós, que todos nós juntos. Mas, mesmo assim, não desfaçamos a corrente, tá? Não desfaçamos a corrente. Estejamos sempre unidos. E aí, eu vou disponibilizar os slides, tá? Nem passei todos, mas vou disponibilizar. Já fiz esse combinado com o professor Sandro, ele vai repassar para vocês.
e fico sempre à disposição, fico às ordens. Estou tentando colocar um canal no YouTube, estou tentando trazer mais conteúdo para o meu Instagram. Então, eu estou tentando ajudar, tá? Sou amadora, não tenho uma equipe de elite por trás ajudando, só eu sozinha mesmo. E aí eu conto com todos vocês para que a gente possa, juntos, né, nessa corrente, sempre darmos a oportunidade de nos conhecermos e de nos mostrarmos como pessoas, como cidadãos preocupadas e agentes de transformação, compromissadas nessa transformação, tá bom? Meu agradecimento, minhas boas energias e a minha esperança de que nós tenhamos vários outros momentos dessa forma, não só comigo, mas com professores da educação básica, com professoras que ficaram assim com os cabelos em pé no começo da pandemia, mas que hoje já estão aí detonando nas ferramentas e nas atividades que tem a família como coadjuvante, enfim, né? Então, gratidão e esperança de que a gente possa fazer esse grande compartilhamento em rede para os nossos dias futuros. Obrigada. Nós te agradecemos, Alana, e assim, dizer que a semana que vem nós quero contar com a sua presença aqui, seus amigos, todos aqueles que vieram aqui lhe prestigiar. Nós vamos falar sobre temas, nós vamos falar sobre como tratar da educação inclusiva em tempos de pandemia, com a especialista, com a neuropsicóloga, né? Enfim, neuropedagoga, e ela vai trazer aqui toda a prática dela, como é que ela tem um centro aqui que trata assim, de alunos com necessidades, né, educativas, e ela vai trazer como é que ela está acompanhando esses meninos. Nós vamos também ter mais 3 lives sobre educação para a gente fechar esse ciclo, e fechando esse ciclo, a gente fazer uma aula pública com depoimentos de todos os que passaram por aqui. Nós vamos fazer nossa aula pública para trazer esses depoimentos e se fortificar. E você foi falando, Alana, e eu sou muito Wesley, sabe disso, o Wesley diz assim, né, que eu sou muita emoção, e aí emotivo. E você foi falando e me veio uma coisa, eu não sei se você acredita em Deus, e também assim, se não acreditar não tem importância, eu acredito por você. Eu não sei se alguém aqui não acredita, também não tem importância, se não fizer bem, mal não vai fazer. E na medida que você foi falando, eu senti um desejo enorme de proclamar um versículo bíblico sobre a sua vida, e eu queria, assim, profetizar mesmo, assim, em nome de Jesus, sabe? Tem uma palavra que eu gosto muito, que é em Apocalipse 3, que o Senhor Deus, ele nos diz: a porta que eu abro à frente dos meus filhos, ninguém pode fechar. Ponho diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar. E eu sinto isso, que Deus está colocando diante de você, portas abertas que ninguém vai poder fechar. Então, assim, que você receba isso com muita gratidão. Pedro diz assim: não tenho ouro nem prata, mas o que nós temos aqui, enquanto curso impacto, para te dar é a nossa oração, a nossa gratidão, o nosso respeito pela profissional que você é. Então, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Deus abençoe vocês. Agradeço a cada pessoa que está aqui nos acompanhando, a cada comentário. E eu acho que é isso. Vamos nos unir enquanto educadores do norte a sul desse país e transformar essa sociedade que precisa de nós. Mais do que nunca, nós precisamos falar. Nós, professores. Tchau, fica com Deus, gratidão. Obrigado, meu amigo Wesley, por mais essa parceria. Tchau, tchau.